Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Como você está respondendo à generosidade de Deus em sua vida? Você está se levantando todos os dias e fazendo o máximo que pode para promover o reino? Você está se levantando todos os dias da sua vida e sendo uma bênção tão grande para outras pessoas quanto é possível ser? Agora você sabe, no mundo, existe um sistema de que você tem o que merece. Eu acho que uma das razões pelas quais é tão difícil para nós fazer essa transição em nosso relacionamento com Deus é porque aprendemos muito isso enquanto nós crescemos, sabe? Ensinamos isso aos nossos filhos, aprendemos na escola e ensinamos até aos nossos cães. Você fez tudo certinho? Tome aqui o petisco. Tudo aquilo que, sabe, nós fazemos o que é certo, recebemos o petisco. Se você não faz o que é certo, você não recebe o petisco. Mas Deus não é desse jeito. Ele opera em um sistema totalmente diferente. Deus nos concede imerecido favor. Vejamos Efésios 2, 8 e 9. É pela graça, o favor imerecido de Deus que vocês são salvos, libertos do julgamento e feitos participantes da salvação de Cristo através da fé. E esta salvação não vem de vocês, ela não vem do seu próprio caminho, não por sua própria luta, mas é dom de Deus. Não por causa das suas obras, não pelo cumprimento das exigências da lei, para que nenhum homem se glorie. Isso não é o resultado do que qualquer um possa fazer, para que ninguém possa orgulhar-se ou gloriar-se a si mesmo. Então a salvação é um dom totalmente gratuito. Qualquer um pode ter isso em qualquer momento da sua vida. Você recebe Cristo como seu Salvador, você consegue ir para o céu. Você diz, bem, então qual é o objetivo de se tentar ser bom? Bem, nós o fazemos porque nós amamos a Deus e não para que Deus ame a nós. Eu adoro esta declaração que estava em um livro que eu li de David Winman, que ele disse, a verdade no velho ditado, que diz que a taxa de entrada para o cristianismo é completamente gratuita, mas a assinatura anual é tudo aquilo que você tem. Ninguém entrará no reino vindouro com base em suas próprias realizações, mas apenas com base na generosidade de Deus. Mas todos serão convocados para contabilizar o dia do julgamento e todos serão recompensados de acordo com a sua resposta à generosidade do Senhor. E eu amo isso. Como você está respondendo à generosidade de Deus em sua vida? Você está se levantando todos os dias e fazendo o máximo que pode para promover o reino? Você está se levantando todos os dias da sua vida e sendo uma bênção tão grande para outras pessoas quanto é possível ser? Isto é o que Deus quer que façamos. Ele não quer que façamos isso para obter algo dele. Ele quer que façamos isso porque nós temos recebido tanto, tanto de Deus. Como nós podemos querer fazer algo além de amá-lo e servi-lo de todo o coração? Eu não sei de você, mas eu estou feliz porque haverá recompensa no céu, sabe? Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que o que você faz em segredo, Deus irá recompensá-lo abertamente. Quantos estão ansiosos pelas recompensas que virão de Deus? Eu estou. Você não pode obter suas recompensas das pessoas aqui, mas você as receberá de Deus. Agora, outra parábola que segue as mesmas linhas de Lucas 18, começando no verso 18. E certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, você é essencial, perfeito e moralmente bom. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Bem, ele já começou errando na pergunta. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E então participar da salvação no reino messiânico. Bem, Jesus lidou com ele com base em onde ele estava. Tudo bem, se você quiser ganhar a salvação, então deixe-me dizer o que você tem que fazer. Jesus respondeu, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não dê falso testemunho, honra o seu pai e a sua mãe. E o jovem disse, tudo isso eu faço. Eu estou fazendo bem? E verso 22, e Jesus quando o ouviu disse a ele, uma única coisa ainda lhe falta. Quer saber, não importa o quanto pensamos que somos bons, sempre há uma coisa que nos falta.
E isso é tão frustrante para mim. Quero dizer, eu tentei tanto, mas eu nunca tive um dia em que não faltasse uma coisa. Eu penso algo errado, ou eu digo algo errado, ou eu faço algo errado, ou eu tenho uma atitude errada, e assim todos nós voltamos para o único jeito que se pode entrar no céu, que é pela graça e a misericórdia de Deus, não por causa de qualquer coisa que nós façamos. Bem, mas eu sou melhor do que esse cara? Bem, deixe-me fazer uma pergunta. O Grand Canyon tem, eu não sei, eles dizem que tem 140 quilômetros de diâmetro ou algo assim. Eu tenho aqui em algum lugar, ele é muito amplo. 29 quilômetros de extensão, eu acho que no ponto mais amplo. Ok, deixe-me fazer uma pergunta. Se eu pudesse pular apenas 15 centímetros, o que talvez seria o que eu conseguiria? Se eu puder ficar aqui e pular 15 centímetros, e eu estou tentando pular o Grand Canyon, e eu só posso pular 15 centímetros, daí vem outra pessoa e ela pode pular 28 quilômetros, mas o Grand Canyon, ele tem 29 quilômetros, quer saber? Nós dois morreríamos do mesmo jeito. E assim, então, realmente não importa se você é um pouco melhor do que eu, ou se eu sou um pouco melhor do que você. Em todos nós ainda falta uma coisa. Há sempre uma coisa na qual vamos precisar de Jesus. E esta é uma boa notícia. Então nós vamos apenas parar de nos comparar com outras pessoas e tentar encontrar maneiras de sentir que somos melhores do que elas, porque nenhum de nós é coisa alguma sem Jesus Cristo. Eu gosto de dizer que não sou nada e tudo. Eu não sou nada em mim mesma, mas eu sou tudo nele. Quando você lê algumas dessas escrituras, faz você pensar, cara, tem alguma esperança? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Toda a sua própria justiça é como os trapos da imundícia. Ninguém é justo, nem sequer um. Ninguém entende. Ninguém procura Deus. Todos se desviaram, todos erraram. Cara, há alguma esperança? Sim, em Cristo Jesus. Quer saber, eu me sinto realmente confortável sabendo que todos os dias eu vou falhar. E eu odiava isso, porque eu sou muito objetiva e, cara, eu ficava tão irritada comigo mesma se eu acordasse com meu plano de santidade e às 9 horas da manhã eu já fizesse uma grande bagunça. Sabe, eu posso deitar na cama e realmente planejar a santidade e dura até colocar os meus pés no chão ou até ver um outro ser humano. Quantos de vocês são muito espirituais quando estão sozinhos em casa? Vamos lá, vamos lá. São as pessoas que nos atrapalham e elas estão em todos os lugares. Você apenas não pode. E sabe, você já notou que Deus, ele cerca você com aqueles que mais te aborrecem? Você pode fugir de um deles e você encontrará outro ao virar a esquina. Sabe, eu vou te dizer a verdade. Eu acredito que Deus usa as coisas em momentos diferentes, agora ouça-me, para então tirar o pior de nós. E você pergunta, por que ele quer fazer isso? Porque ele tem que nos manter sabendo que nós precisamos dele. Ele tem que nos fazer perceber que nós precisamos de sua misericórdia tanto quanto todos precisam da sua misericórdia. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu fico feliz em receber a misericórdia de Deus quando eu preciso dela, que tipo de cristão eu sou se eu fico feliz em receber isso para mim, mas depois fico com raiva por Deus dar isso a outra pessoa? Quero dizer, Jonas é um exemplo tão clássico. Quando Deus disse a ele para ir a Nínive e pregar, ele foi exatamente na direção oposta. Veja, ele não queria ir e pregar para aquelas pessoas porque ele achava que elas não mereciam isso. Então Deus teve que fazer com que uma baleia o engolisse. Você conhece toda a história. Foi incrível ontem à noite quando nós vimos um jovem que finalmente abriu os olhos. Ele teve os seus olhos abertos ao deixar a casa do seu pai e depois sair e ter que comer com os porcos. E então finalmente ele disse, bem,
eu voltarei para o meu pai? Bem, Jonas foi engolido por uma baleia. Enquanto ele estava na barriga da baleia, ele decidiu que talvez ele precisasse se arrepender e fazer algo um pouco diferente. Talvez você esteja numa bagunça, e talvez sua bagunça seja a coisa que vai fazer você decidir que precisa fazer alguma coisa um pouco diferente do que você tem feito até então. Mas Jonas, ele ficou com raiva, porque Deus queria que ele fosse e pregasse aquelas pessoas e ele achava que elas não mereciam ajuda. Sabe, temos que ser tão cuidadosos em pensar, você não merece isso. Você não merece aquilo? Vamos pegar, por exemplo, vamos trazê-lo para um nível prático. Digamos que você trabalha em um lugar e você é o crente lá, claro. Todo dia. E ninguém aqui nessa empresa, além de mim, é assim, sabe? Por favor, não fique aí com essa cara de inocente. E fica difícil. Quero dizer, você não vai almoçar e fofoca, você lê sua Bíblia. Você nunca vai lá fora dar um passeio, você começa a trabalhar cedo e você ora. E assim, você crê em Deus por essa posição que acabou de abrir? Vai haver uma promoção. Isso significa mais dinheiro. E cara, você exerceu a fé, confiou em Deus, as pessoas concordam com você. E o pecador mais miserável do lugar recebe a promoção. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Bem, talvez apenas para tirar uma atitude de você. Bem, Deus, eu fiz isso, e eu fiz aquilo, e eu fiz essa outra coisa também, e eu mereço essa promoção. Mas é o seguinte, todos nós precisamos de algo todos os dias. Todos nós precisamos de misericórdia, e o que nós precisamos fazer é confiar em Deus. Às vezes Ele deixa coisas acontecerem apenas para checar nossa atitude. Sabe, David disse uma vez e ele não... Você sabe, ele não gosta de se levantar e profetizar muito, mas ele sentiu que ele tinha uma palavra de Deus para dizer às pessoas, a qual era, enquanto você tiver ciúmes do que Deus está fazendo na vida de outra pessoa, você nunca conseguirá o que deseja. E às vezes temos coisas presas no nosso interior que nem sabemos que estão lá. Você já se surpreendeu consigo mesmo? É como eu não acredito que eu fiz isso. Eu não posso acreditar que eu pensei assim. Eu não posso acreditar que eu disse isso. Eu não posso acreditar que eu me sinto assim. Bem, muitas vezes Deus usa essas coisas em nossas vidas. Ele pode deixar que outra pessoa de que você não gosta seja abençoada bem na sua frente apenas para tirar de você uma atitude que dificulta o seu caminhar com Ele para que Ele possa cuidar disso e acabar logo. Então, digamos que uma pessoa que você acha que não merece recebe uma grande bênção. A primeira coisa a dizer não é Deus, isso não é justo. A primeira coisa a dizer é, sabe de uma coisa, Deus, o que você faz não é da minha conta. E se a sua decisão foi esta, então me ajude a ser feliz com a sua decisão e eu confio em você, que o que você quiser que eu tenha, eu vou receber no momento certo, do jeito certo e ninguém será capaz de impedir isso. Quer saber, nós não precisamos sair no mundo e ter ciúmes de ninguém. O que nós precisamos fazer é sair e ver quantas pessoas nós podemos abençoar lá fora. Esse deve ser o nosso objetivo todos os dias da nossa vida. É simplesmente sair no mundo e ser uma bênção. Basta sair no mundo e agir como um cristão. Amém? Te digo uma coisa, o povo religioso da época de Jesus, eles tinham tantos problemas com a generosidade de Deus para com os pecadores. E muitas dessas parábolas aqui é a mesma história de novo, de novo e de novo. Os escribas e os fariseus estavam de pé orando quando Jesus passava tempo com os pecadores, especialmente perversos. Então eles ficavam chateados e questionavam por que ele fala com os pecadores, porque ele, sabe, faz o que faz com essas pessoas. Em Lucas 18 há uma parábola que me diverte. Começando no verso 9, ele também contou essa parábola a algumas pessoas que confiavam em si mesmas e estavam confiantes de que elas eram justas, que estavam em retidão e justiça com Deus e desprezavam e faziam pouco de todo o resto dos homens. 2 homens subiram ao templo para orar.
um fariseu, um homem religioso, e o outro, um cobrador de impostos. E o fariseu, ele assumiu a sua posição ostensiva, que é uma palavra difícil, mas basicamente significa que ele tinha essa postura, uma atitude que dizia: eu sou muito melhor do que você. E então ele começou a orar assim consigo mesmo. Eu amo isso. Ele não estava falando com Deus, ele estava falando para se ouvir, para que ele pudesse se impressionar. E não pense que você nunca faz isso. Tem que ter cuidado quando eu estou orando, para que eu não tente apenas soar de uma maneira que vai impressionar você, mas de estar falando com Deus realmente. Obrigado, eu não sou como o resto dos homens. Chantagistas, ladrões, corruptos, injustos no coração e na vida. E agradeço especialmente porque eu não sou como esse cobrador de impostos. Deixe-me dizer o que eu faço. Deus, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Mas aquele coletor de impostos ficou à distância. E diz que ele nem levantou os olhos para o céu, mas golpeando seu peito dizia: Deus, seja gracioso e misericordioso para comigo, porque eu sou um pecador especialmente perverso. Eu lhes digo que este homem foi para casa justificado, perdoado e feito justo e reto para com Deus. Então o cara que disse: Deus, eu sou um pecador, eu preciso de misericórdia, recebeu misericórdia de Deus e foi para casa justificado e em retidão para com Deus. Mas o cara que pensava que era tão bom e melhor do que todos os outros, ele perdeu todas essas coisas. Precisamos ter cuidado para que não pensemos mais de nós mesmos do que devemos. E quanto aos 12 discípulos, os 12 caras que Jesus escolheu, isso nem foi um acidente. Ele orou a noite toda antes de escolher cada um deles. Toda a noite. Deixe-me ler algo para você que eu acho fofo e explica muito bem. Eu posso te dizer uma coisa? Eu não teria escolhido algumas dessas pessoas que ele escolheu. Esta carta é para Jesus, de uma empresa de consultoria de gestão em Jerusalém. Caro Senhor, muito obrigada por nos enviar o currículo dos 12 homens que você escolheu para os novos cargos de administração nessa organização. Todos fizeram nossa bateria de testes e cada um deles teve uma entrevista pessoal com nossos consultores de psicologia e aptidão vocacional. É a opinião da equipe que a maioria dos seus candidatos precisa de mais formação, educação e aptidão vocacional para o tipo de empresa que você está abrindo. Eles não têm conceito de equipe. Recomendamos que você continue a procurar pessoas com mais experiência em capacidade gerencial e capacidade comprovada. Simão Pedro é emocionalmente instável e tem ataques de temperamento. Olá, você sabe quais são as boas notícias aqui hoje? Deus pode usá-lo. Mesmo que sempre falte uma coisa em você, Deus pode usá-lo. E não só ele pode usá-lo, ele certamente irá escolhê-lo de propósito, apenas para irritar o resto das pessoas religiosas que pensam que é elas que devem ser escolhidas. Vamos lá. Eu posso lhe dizer a verdade? Eu deixo as pessoas realmente com raiva. Quero dizer, as pessoas muito religiosas, as quais tiveram a melhor, por assim dizer, escolaridade, foram todo tipo de seminário e faculdade de teologia, assim por diante, é tipo, o que você quer dizer? As coisas fracas e tolas do mundo, para confundir os sábios. Tudo o que você precisa fazer é tirar os olhos do que ele está fazendo para todos os outros, humilhar-se sob a poderosa mão de Deus, ir até ele e dizer: eu não sou nada sem você, eu não mereço coisa alguma, mas Deus, se você me der uma tarefa e me ajudar a fazê-la, eu farei o melhor para ser fiel ao que você quer que eu faça. Amém? Ok, Simão Pedro é emocionalmente instável e tem ataques de temperamento. André não tem qualidades de liderança. Tiago e João, esses colocam o interesse pessoal acima da lealdade da empresa. Tomé demonstra uma atitude de questionamento que minará a moral de toda a nossa equipe.
Nós sentimos que é nosso dever dizer-lhe que Mateus, que era um cobrador de impostos, foi colocado na lista negra pelo melhor escritório de negócios de Jerusalém. Deus te chamou para fazer o quê? Eu me lembro que as pessoas pensavam que eu tinha perdido a cabeça quando eu disse a elas que eu acreditava que Deus tinha colocado no meu coração e que eu ia fazer. Eu nunca esquecerei um grupo de amigas minhas dizendo: você sabe, nós estávamos falando sobre isso e eu pensei, aposto que falaram. Nós estávamos falando sobre isso e isso foi o que elas me disseram sinceramente. E com a sua personalidade simplesmente não vemos como isso seria possível. Vamos lá, Úrsula, quando Deus chama você, não espere obter muito incentivo de todas as pessoas que você conhece. Porque elas vão olhar para o seu exterior, mas Deus vê o seu coração. Amém? Tiago tem tendência às linhas radicais e ele e alguns dos outros registram uma pontuação elevada na escala maníaco-depressiva. Há, no entanto, o único dos seus candidatos que demonstra um grande potencial. Ele é um homem de habilidade, conhece bem as pessoas e tem uma mente de negócios astuta, tem contatos em altas posições, é altamente motivado e ambicioso, é responsável e certamente o único dos 12 que nós podemos recomendar é Judas. Veja, nós vivemos nesse reino de cabeça para baixo que é realmente o lado certo, mas o mundo não sabe o que é o lado certo. E assim eles nos olham e acham que não faz sentido. Por que Deus usaria você? Por que você daria um pouco do seu dinheiro pensando que isso vai te trazer mais? Por que você pensaria que o último seria o primeiro e o primeiro seria o último? E que sentido faz alguém que trabalha uma hora antes do fechamento da empresa ganhar a mesma coisa do cara que trabalhou o dia inteiro? Bem, quer saber? Deus simplesmente ama nos levar a... O quê? O que Deus faz com qualquer outra pessoa não é da minha conta, não é da sua conta também. Jesus nos diz assim: siga-me. Quantos de vocês pensam que sua vida seria muito melhor se você apenas... Quero dizer, mais uma vez, olhe para o meu marido. Você não encontrará um ser humano mais feliz do que Dave. A vida é tão simples para ele. Quero dizer, mesmo depois de 50 anos de casado com ele, às vezes irrita-me que as coisas sejam assim. Não é que eu quero que a vida seja difícil para ele, mas é como ele apenas, sabe, simplesmente feliz. Ele é realmente feliz. Mas quer saber? Foi o que Deus disse a ele. Há alguns anos atrás, quando ele chamou-me para pregar: deixa fazer o que eu a chamei para fazer e faça o que eu estou te pedindo para fazer e você sempre vai ser feliz. Você sempre terá alegria. Eu acho que é hora da gente se dedicar a fazer a parte que Deus nos deu para fazer. Deixa eu te contar uma coisa. Não se compare com outras pessoas. Não como você se parece. Não seus dons e talentos. Não para o que Deus te chamou para fazer. Vamos nos concentrar em confiar em Deus para cuidar de cada um de nós, sem nos compararmos com qualquer outra pessoa e dizer: bem, por que não estou tendo o que eles estão recebendo? Nunca, jamais, nunca. Pense que porque você ora todos os dias e você vai sempre à igreja, você dizima regularmente e você tenta ser uma pessoa boa, isso signifique que você mereça qualquer coisa, porque não importa o quanto nós somos bons, sempre ainda nos falta uma coisa, todos os dias da nossa vida. E graças a Deus por isso, porque se não fosse assim, não demoraria muito e nós não precisaríamos mais de Jesus. E eu vou te dizer uma coisa, nós precisamos dele, precisamos desesperadamente. Amém? Vamos lá, dê um grande louvor a Deus. Eu acredito que todos nós temos uma tarefa de Deus, algo que Ele nos deu a graça e a capacidade de poder fazer.
E você sabe, descobri pela minha própria vida e tentando ajudar muitas outras pessoas que, se não estivermos fazendo o que Deus nos designou a fazer, então nós realmente não estaremos sendo muito felizes, não nos sentiremos satisfeitos. E, portanto, eu quero incentivá-lo a fazer aquilo que Deus lhe deu para fazer, sem comparar o que você está fazendo a outra pessoa. Esta é uma das grandes coisas que torna as pessoas infelizes. Elas se sentem assim se o que estão fazendo não parece ser tão grande ou tão importante quanto o que outra pessoa está fazendo. E isso realmente não é bom. Mas ao manter o seu foco em Deus, você será abençoado e Deus sempre suprirá suas necessidades. Mas eu estou comprometida a manter minha palavra, vou fazer, mesmo que eu não queira, e espero que aprenda da próxima vez a pensar um pouco mais antes de abrir o meu bocão e dizer: eu vou fazer isso. A pessoa que não tem domínio próprio sempre acaba sem nada. A pessoa que não tem disciplina nem domínio próprio, ela nunca consegue o que quer. O domínio próprio é, na verdade, nosso amigo. Sabe por quê? Este é um dos melhores dons que Deus nos deu, a habilidade de dizer sim para o que realmente queremos dizer sim e não para aquilo que nós realmente queremos dizer não. Eu digo realmente porque, às vezes, nós podemos querer as duas coisas ao mesmo tempo. Esta é a luta do espírito e da carne. Às vezes posso querer fazer aquilo, mas ainda não querer fazê-lo. Precisamos aprender que nossa carne pode querer algo para o qual o Espírito está dizendo não, isso não é o melhor para você, e aprender a seguir com o Espírito. E quando aprendemos a seguir a liderança e estímulos do Espírito Santo, é quando somos verdadeiramente livres. Ninguém é realmente livre se você acha que pode fazer tudo o que quiser fazer e nunca ter um resultado ruim. Eu estava em uma livraria cristã e havia uma caixinha de sapatos com um rasgo nela. Eles estavam coletando dinheiro para crianças com fome ou algo assim. E no começo eu pensei, e esta é a diferença entre a carne e o espírito. No começo eu pensei, bem, eu vou colocar o troco que eu receber ali. E o próximo pensamento foi, não preciso fazer isso, eu oferto na igreja o tempo todo. E o Espírito Santo me disse, você não precisa, mas você pode. E essa é a questão. Há muitas coisas que não precisamos fazer para ir para o céu, mas podemos fazê-las, e quando as fizermos, então isso vai produzir uma vida muito melhor para nós aqui, neste mundo. Há muitas coisas que não precisamos fazer para chegar ao céu, mas há coisas que eu vou escolher fazer para que eu possa viver na terra prometida que Deus fala em sua palavra. Você quer uma vida melhor? Quantos querem uma vida melhor? Queremos uma vida melhor? Ok, eu vou dizer novamente. Você pode fazer algumas escolhas. Vamos, isso é melhor do que eu pensei que seria. Você pode fazer algumas escolhas hoje.
E então, claro, quando você faz uma boa escolha, então o próximo truque é se manter naquilo, não é? É tão fácil entrar numa dieta no domingo depois do jantar. O truque é se manter firme na quarta-feira quando estiver com fome. É fácil demais se comprometer com exercícios, compramos equipamentos, nos inscrevemos na academia. Conheço um rapaz, dono de uma academia, e ele diz que 60% das pessoas que pagam a mensalidade, elas nunca aparecem. E eles continuam pagando a mensalidade porque elas pensam, eu vou no mês que vem. Eu vou da próxima vez. 60% das pessoas, boas intenções não é obediência. O domínio próprio é seu amigo, todos digam, o domínio próprio é meu amigo. Então, sempre que alguém falar sobre domínio próprio, não reclame. Se você vai bater palmas e se alegrar com a mensagem, se estiver em qualquer lugar e alguém disser, vamos falar sobre domínio próprio hoje, você deve gritar, bater palmas e aplaudir como se fosse a melhor mensagem que já ouviu na vida. Diga, cara, eu amo esta mensagem porque ela vai me ajudar a ser o que eu quero ser. Ela vai me ajudar a ser a pessoa que Deus quer que eu seja. O fruto do Espírito vem a nós como semente, então todos temos domínio próprio. Acredite ou não, você tem paciência, eu preciso me lembrar disso o tempo todo. O fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é amor, alegria, paz, paciência, um temperamento estável, bondade, benignidade, benevolência, fidelidade, gentileza, mansidão, domínio próprio, autocontenção e continência. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo irão manifestar o fruto do Espírito. Gálatas 5:25 diz que se vivemos pelo Espírito, vamos caminhar pelo Espírito. Se pelo Espírito temos nossa vida em Deus, vamos em frente caminhando em linha com nossa conduta controlada pelo Espírito Santo. Deixe-me falar disso por um minuto. Sobre o Espírito Santo querer nos controlar. A questão é que o diabo, ele vai forçar o controle sobre nós. Deus, ele nos convida. O Espírito Santo está dizendo hoje, eu sou um pouco mais inteligente do que você, Joyce. Eu sei um pouco mais do que você. Se você me seguir, você vai terminar em um bom lugar. Mas se seguir a sua carne, não vai gostar do resultado final. O Espírito Santo não força o controle sobre você, mas ele quer que todas as pessoas aqui hoje digam, eu quero que você me conduza, eu quero que você viva em mim, eu quero que você me mostre o que quer que eu faça. Eu quero ser guiada por você. Me dê a graça para fazer o que você quer que eu faça. Nós fazemos escolhas o tempo todo e cada uma dessas escolhas nos leva para mais perto de Deus ou para mais longe dele. E cada escolha que nós fazemos, a sua escolha de estar aqui hoje te aproxima na sua caminhada com Deus. Me disseram que uma senhora veio sozinha do Alasca só para estar nesta conferência, sabe? Quer saber? Olha, me surpreende as coisas e sabe por que ela fez isso? Ela não fez só porque ela queria ver como eu sou pessoalmente. Deus colocou no coração dela, tenho certeza de estar aqui, tenho certeza que ela poderia ter pensado em 95 razões. Bem, eu não quero ir sozinha, eu não conheço ninguém lá e vai ser caro e blá blá blá. Mas se pudermos deixar de lado todas as desculpas do porquê achamos que não podemos fazer o que Deus nos diz para fazer e começar a deixar o Espírito Santo nos guiar, sempre acabaríamos no lugar certo e na hora certa. Mas é tudo sobre escolhas. Escolhas, escolhas, escolhas. Gosto muito de Efésios 2:10 que diz, pois somos obra de Deus, feitura das suas mãos. Recriados em Cristo Jesus, nascidos de novo para que pudéssemos realizar as boas obras que Deus predestinou e planejou de antemão para nós, tomando os caminhos que Ele preparou com antecedência, para que andemos neles, vivendo a boa vida que Ele pré-organizou e preparou para vivermos. Então veja, Jesus disse, eu morri e proporcionei uma vida ótima para cada um de vocês. Cada um, você. Jesus morreu e Ele já preparou, Ele preparou uma ótima vida para cada um de nós aqui. Ele diz que Ele já traçou o caminho
E agora tudo o que precisamos é andar nele. Caminhar, e cada passo que nós damos, basicamente, equivale a uma decisão que nós tomamos. Sua decisão de estar aqui hoje produzirá bons resultados na sua vida. Sua decisão de perdoar alguém que te machucou vai produzir bons resultados em sua vida. Sua decisão de guardar um pouco de tudo aquilo que você está ganhando hoje vai te trazer um bom resultado mais tarde. Quando for mais velho, então não terá que se preocupar sobre como vai se cuidar. A sua decisão de ofertar regularmente vai trazer tantos benefícios à sua vida, porque este é um dos maiores princípios divinos na Bíblia, de capa a capa. Você colhe o que planta. A decisão de andar uma milha a mais, a decisão de chegar no trabalho na hora e de dar duro enquanto está lá. É isto que promove as pessoas. Amém? Vamos, não haja como o gato Félix. Decisões. O caminho estreito e o caminho largo. Você não gosta dessas escrituras no capítulo 7 de Mateus? Vamos dar uma olhada nelas. Mateus 7, 13 e 14. Ele disse que há um caminho estreito e um caminho largo. Em qual você quer estar? Entre pelo portão estreito, pois largo é o portão e espaçoso e largo é o caminho que leva à destruição, e muitos são aqueles que estão entrando por ele. Você não estará sozinho no caminho largo, mas neste caminho você estará. Estreito é o portão contraído pela pressão, e estreito e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são aqueles que o encontram. Muitos anos atrás, quando eu estava lendo esta escritura, eu disse ao Senhor uma vez: eu sinto que o meu caminho está ficando cada vez mais estreito. Em outras palavras, eu sentia que toda vez que eu me virava, havia uma outra coisa que Deus me fazia entender que eu não deveria mais fazer. Você começa aqui como bebê e ainda temos tanta bagagem na nossa vida e coisas que não deveríamos estar fazendo, que nem sabemos. Porque Deus lida conosco com uma coisa de cada vez. Uma de cada vez, e é isso que eu amo sobre Deus. Ele nunca nos sobrecarrega com tudo que precisamos mudar de uma vez, sabe? É uma coisa de cada vez, e tudo que você tem que se preocupar é com aquilo que Deus está tratando com você agora. Você não precisa se preocupar com o que Ele está tratando com os outros, você não precisa se preocupar nem com... Eu quero que você ouça tudo o que eu falar hoje, mas não quero que ninguém vá para casa e tente fazer tudo o que estou dizendo ao mesmo tempo. Você tem que orar: Deus, agora por onde quer que eu comece, me dê um ponto de partida. O que você quer fazer na minha vida, e eu quero cooperar com você nisso. Um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. E você chega um pouco mais longe no caminho, agora de repente está ficando mais estreito, e há coisas que poderia manter com você do passado que de repente não se encaixam mais. E você quer seguir com Deus, então agora você está aqui e aí de repente, bem aqui, você terá que parar com essa atitude. Então aqui no outro lugar está bem, é hora de lidar com o seu passado. E agora bem aqui tem um ok, Joyce, agora sabe, na verdade você não pode ser lamentável e poderosa, é hora de largar esta autopiedade. Vamos, tem alguém aqui hoje? Escolhas, todas as escolhas. Agora, posso sentir pena de mim mesma a vida toda e ir para o céu? Eu acho que sim, sabe? Porque não acho que minha salvação seja baseada em eu sentir pena de mim mesma ou não, mas se eu continuar fazendo o que Deus me mostrou para não fazer, então não posso esperar ter a vida poderosa que eu falo que eu quero ter. Então eu murmurava muitas vezes com Deus. Eu simplesmente não entendo, Deus, há tantas coisas que parece que você não vai me deixar fazer, que vejo tantas pessoas cristãs fazendo. Vamos, você já teve essa conversa com Deus? Por que você é tão duro comigo? E sabe, eles assistem aqueles filmes, eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles... Mas se eu fizer isso, você cai de pau em mim. E sabe o que Deus me disse? Olha, Joyce, você me pediu muita coisa, você quer ou não?
Então vou ser honesta e te dizer, para aquela pessoa que quer tudo pelo qual Jesus morreu para te dar, o seu caminho vai ser mais estreito do que o de algumas pessoas que você conhece, mas mais uma vez, não somos responsáveis por ninguém além de nós. Amém? Você não é responsável por ninguém além de você. Você já me ouviu dizer isso, mas, sabe, eu parecia que, quer dizer, os primeiros, não sei, 25 anos da minha caminhada com Deus, eu sentia que Deus estava constantemente tratando de alguma coisa. Você está muito feliz, não é? E posso dizer que as coisas estão mais fáceis para mim agora. E vão ficar ainda mais fáceis. Mas quanto mais você anda com Deus, mais entende que é uma tolice discutir com Ele, não vai adiantar nada. Porque Ele vai conseguir o que quer no final, ou você vai ficar exatamente onde está. É simples assim. Mas eu não queria ser a única com quem Deus estava tratando, porque eu via os problemas que outras pessoas tinham. Vamos lá, sabe, eu via os problemas delas. E eu queria ajudá-las a resolver os problemas delas. E eu queria que Deus tratasse com elas sobre os problemas delas. Vamos, você sabe do que estou falando. E cara, era muito difícil para mim quando Deus ficava tratando comigo, e tratando comigo, e tratando comigo, e elas apenas agiam como... Eu me lembro de chegar no Dave e dizer, eu estava pensando, Deus está tratando com você sobre algo? Porque eu queria especialmente que Deus tratasse com o Dave. Eu queria que o Dave fosse mais legal comigo e que não praticasse tantos esportes e sabe, todas essas coisas que não gostamos. Sempre queremos que todos desistam do que não gostamos. Amém? Se eu não gosto disso, então você tem que desistir. Eu me lembro exatamente onde eu estava na casa. Nós morávamos numa casa simples, eu estava na escada e você passou e eu disse... Deus está tratando com você sobre algo? Porque eu sentia que ele precisava ser tratado. E eu me lembro que ele ficou com um olhar vago no rosto, sabe? Ele disse, bem, acho que não. E essas coisas me deixavam tão bravas. Mas veja, eu entendo hoje, quero que entenda também, que Deus não quer que você se preocupe com mais ninguém. Vamos lá? Deus não quer que você se preocupe com o que Ele está fazendo com outra pessoa, porque quando chegar no final, você não terá que responder por ninguém. Oh, isso é tão bom! Domínio próprio. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 7. É um processo, não é? E quer saber, vou ser honesto, eu acho que Deus não se importa que ainda não tenhamos chegado, Ele só quer que continuemos. E não vamos chegar enquanto estivermos nesse corpo mortal. Paulo disse, eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço. Prossigo em direção ao alvo. Estou muito orgulhosa de vocês porque estão prosseguindo no alvo. Ainda que você esteja sentado em casa assistindo ao programa, eu estou orgulhosa de você porque não desligou só porque eu estava falando sobre domínio próprio. É fácil se livrar de mim em casa, aqui é mais difícil. Se quiser se livrar de mim em casa, tudo que tem a fazer é pif. No entanto, você pode me encontrar no próximo canal. Segunda Pedro 1, verso 3, pois pelo seu divino poder Ele nos concedeu todas as coisas que são necessárias e adequadas à vida e à santidade. Então entenda, as promessas dEle, o poder dEle, as promessas, Ele proveu tudo o que é necessário para vivermos uma vida maravilhosa. E a próxima frase é importante, e assim através do completo e pessoal conhecimento dele. Você não pode ter o que Deus quer que você tenha baseado na fé da sua avó?
Você não pode ter isso só porque tem um pastor que realmente conhece a Deus. Precisa passar por um pleno conhecimento pessoal dele. E sabe o que é preciso? Tempo. Aquele que nos chamou para quê? Sua própria glória e excelência. A glória é a manifestação da excelência de Deus. Todos queremos ver a glória de Deus em nossas vidas. Queremos ver sua excelência. Ele quer nos mostrar sua excelência, mas ele também quer que escolhamos ser excelentes. Há uma enorme falta disso no mundo de hoje. Muito disso. Eu tenho lidado com uma situação e isso acontece o tempo todo e é tão diferente do que era há 50 anos atrás, sabe? Há 50 anos atrás, a maioria das pessoas, mesmo pessoas que não eram cristãs, geralmente mantinham sua palavra. Isso era algo que as pessoas apenas faziam. Era coisa honrosa se fazer. Você mantinha a palavra e as pessoas que tinham negócios, elas faziam um bom trabalho porque elas queriam fazer negócios de novo. Se elas tivessem um compromisso, elas chegavam na hora que deveria chegar, porque elas queriam que você as chamasse novamente. Mas hoje parece que as pessoas acham que não precisam se esforçar em seus negócios. É quase como se elas estivessem te fazendo favor, elas ficam paradas quando você entra na loja. A senhora quer que eu saia do telefone e atenda a senhora? É sério? Então, eu tenho tratado de uma situação com uma loja de móveis onde ao longo dos anos gastei um bom dinheiro. E então, nessa loja em particular, quando você compra móveis, eles te dão um serviço de decoração gratuitamente para te ajudar a colocar tudo no lugar certo e fazer todas essas coisas. E nesse processo, ela recomendou algumas coisas nas quais não tinha pensado e eu acabei gastando um pouco mais de dinheiro, que tenho certeza fazia parte do plano deles e funcionou comigo. E ela tinha boas ideias, algumas que eu pensei, sim, isso vai ficar melhor. E então, para resumir a longa história, eu tive que viajar, eu tive que sair da cidade e ela ia me enviar as informações por e-mail, o resto das informações que eu precisava. Bem, meses se passaram e enviei mensagens 3 vezes dizendo que eu não havia recebido as informações e todas as vezes ela me ligava de volta. Eu vou enviar para você até quarta-feira. Me desculpe, eu vou te enviar esta tarde. Eu sinto muito, tive uma emergência. Eu fiquei pensando, você deve viver de emergências. Então pensei, não vou mais mexer com isso. Não vou fazer isso. Eu não vou fazer nada. E é tão frustrante quando as pessoas roubam o nosso tempo. Eu sei que você sente o mesmo. É tão frustrante quando as pessoas roubam o nosso tempo porque elas não querem fazer as escolhas de fazer o que deveriam fazer. E este é o meu encorajamento pessoal para todos nós hoje. Eu estou lembrando a mim mesma também. Se nós vamos nos chamar de cristãos, se vamos colocar adesivos no nosso carro e usar cruzes em volta do pescoço e carregar bíblias grandes e ir a conferências, podemos pelo menos tentar fazer o que nós falamos que vamos fazer. E esse poderia ser o resumo de onde nós poderíamos tentar começar. É mantendo a nossa palavra. E sabe, a minha boca ainda me mete em problemas. Eu digo que vou fazer as coisas e depois eu penso, por que eu disse que eu ia fazer isso? Eu não quero fazer isso, eu não quero. Mas eu estou comprometida a manter a minha palavra, vou fazer, mesmo que eu não queira, e espero que aprenda da próxima vez a pensar um pouco mais antes de abrir o meu bocão e dizer, eu vou fazer isso. Até mesmo pequenas coisas como, sim, eu vou te ligar para a gente almoçar. Estamos sempre correndo de alguém. Eu vou te ligar de volta esta tarde. Nós precisamos fazer o que falamos que vamos fazer. Se não formos fiéis nas pequenas coisas, nunca conseguiremos governar sobre muito. Pequenas coisas. Amém? Vamos? Amém? E o que mais eu quero te falar? Não posso deixar isso de fora. 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas são permitidas, autorizadas e lícitas para mim.
Mas nem todas são úteis e boas para que eu faça, e convenientes e lucrativas quando comparadas com outras coisas. Tudo é legal para mim, mas eu não me tornaria escravo de nada, nem serei trazido para debaixo de seu poder. Não é uma ótima escritura? Então isso aqui resume tudo o que eu estou dizendo. Você pode fazer o que quiser, mas cada escolha que nós fazemos traz algum tipo de resultado. E as boas sementes que semeamos hoje, podemos não ver a colheita por um bom tempo durante a caminhada, mas você vai ter a satisfação de saber que fez o que acreditou que deveria ter feito, sabe? Não há nada pior do que saber que Deus está querendo que você faça algo e decidir que vai fazer aquilo e depois ficar miserável por dentro, sabe? Porque não fez o que deveria ter feito. Eu odeio isso. Eu odeio esse sentimento em mim e odeio o suficiente para que então eu faça todo o esforço com o Espírito Santo que eu puder para fazer o que eu acredito que Deus quer que eu faça. Amém? E sabe, a verdadeira liberdade não é a liberdade de fazer qualquer coisa que você quiser sempre que quiser fazer. É a liberdade de não ter que fazer. Se você sabe que não fazer isso, na verdade, vai ser melhor a longo prazo do que se fizer. Vamos, todos deem uma salva de palmas a Deus. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor e poder e uma mente sã e um espírito de disciplina e domínio próprio. Todos se levantem. Digam, eu tenho domínio próprio. Eu faço boas escolhas todos os dias, o dia todo. Não importa o quão difícil seja agora, quero me beneficiar mais tarde. Pai, eu oro por todos aqui, incluindo a mim mesma, que cada um de nós receba algo do que você falou conosco hoje e que cada um de nós tenha pelo menos uma área que possamos colocar diante de Ti, onde podemos começar a melhorar, ir mais alto, não porque precisamos, mas porque nós queremos. Você já nos ama, não podemos merecer seu amor, merecer seu favor, mas queremos fazer tudo o que pudermos para Te glorificar e queremos Te agradar em todas as nossas ações, em nome de Jesus. Deus estava me chamando para fazer algo grande, mas Ele tinha que fazer de mim uma pessoa excelente. Eu não podia ir para algum lugar que me ensinasse a ser excelente. Ele me ensinou a ser excelente nas coisas do meu dia a dia. Vou fazer algumas perguntas muito diretas. E vão me fazer as mesmas perguntas também. Qual é o seu estilo de vida? E será que Jesus aprovaria? Ele aprovaria com quem você anda? Ele aprovaria a sua escolha de entretenimento? Será que Jesus aprovaria os filmes que você vê? Ele aprovaria a forma como você se veste? Ele aprovaria o que você fala na mesa do refeitório, no almoço, com seus amigos carnais? E você diz, cara, eu preciso me sentir melhor, você não poderia pregar uma outra coisa? Não, porque quer saber, eu poderia te alimentar com sobremesa, mas isso não vai te manter saudável e forte. Pergunta número 2. Você tem um propósito específico, algo que acredita que deve realizar na sua vida? E veja, eu estou
recebendo um monte daqueles olhares que eu sabia que receberia. Eu não sei, estou esperando que Deus me mostre o que Ele quer que eu faça. Quer saber? Às vezes você não vai descobrir o que Deus quer que você faça até chegar lá e começar a se mover. E tentar algo. Bem, e se eu estiver errado? Você vai sobreviver. Eu já errei muitas vezes e eu ainda estou aqui, ó. Amém? Ok. Você está vivendo sua vida de propósito todos os dias, trabalhando pelo propósito que você sente que Deus tem para a sua vida, e o seu propósito pode mudar em diferentes épocas da vida. Uma das minhas filhas dá aulas em casa para suas filhas, e esse é o seu propósito, ser uma boa mãe, dar aula em casa para aquelas meninas. Mas agora elas estão com 13 anos e Deus está mudando o propósito dela, então ela vai começar a sair e dar palestras porque ela realmente quer ajudar as pessoas. Se entregue aquilo que você deve fazer nesta estação da sua vida, floresça onde está plantado e não fique tão viciado no seu plano que quando Deus quiser mudá-lo, você não vai abrir mão daquilo e ir fazer outra coisa. E não minimize, seja o que Deus quer que você faça hoje, não minimize isso. Você pode estar cuidando dos pais idosos. Posso te dizer algo? Acho que isso toca o coração de Deus no mais profundo que você consegue. Porque deixe-me te dizer, cuidar de pais idosos pode ser realmente um trabalho, e eu sei. E quer saber, agora me escute, é o que fazemos nos bastidores que afeta o poder e a unção do que nós realizamos em público. Você tem um plano, você é capaz de seguir com seus planos? Quantos dias você tem que não realiza o que você se programou para fazer? Quão facilmente você perde o seu foco? Você está deixando um legado. O mundo sentirá sua falta quando você for. O que você fez com a sua vida até agora? Sabe, estas são perguntas sóbrias. E precisamos ser sóbrios às vezes. 1 Pedro 5,8 diz, sejam equilibrados e sóbrios de mente. Sejam vigilantes e cautelosos o tempo todo, pois o seu inimigo o diabo vaga por aí como um leão rugindo, com fome feroz procurando alguém para agarrar e devorar. E quer saber, se não acordarmos os cristãos sonolentos e caminhar com cuidado, no grego esta palavra significa circunspectamente, e esta palavra significa andar, sempre olhando ao seu redor, sendo cuidadoso. Na verdade, há uma descrição conectada a esta palavra, como andar descalço em um campo de espinhos. Então, quantos de vocês tirariam os sapatos e entrariam em um campo de espinhos? Não faríamos isso, mas às vezes é assim que vivemos. Amém? Não, mas você diria, esta é a coisa certa. Esta é a coisa certa. Esta é a coisa certa. Só estou perguntando se nós podemos começar a viver com um pouco mais de cuidado. Quantos sinais você vai ignorar? E você diz sinais? O que é isso? Bem, digamos que as suas costas doem por 5 anos. E você nunca se preocupou em ver o porquê. Não. Quando seu corpo dói em algum lugar constantemente, ele está avisando que algo está errado. E se você cuidar dos pequenos problemas, eles não se tornaram grandes problemas. Obrigada pela animação. Tudo bem, vou passar para outra coisa. É melhor aproveitarmos o dia antes que o diabo se aproveite do nosso dia, sabe? 1 Coríntios 3,10 diz, de acordo com a graça que Deus concedeu a mim, como arquiteto habilidoso e um mestre construtor, em quem estabelecer a fundação. E agora outro homem está construindo sobre ela, mas que cada homem tenha cuidado com a forma como constrói. Aqui de novo a palavra cuidadoso ou circunspectamente. E Paulo está dizendo, eu te ensinei sobre Cristo. Eu estabeleci uma base na sua vida.
E agora que você vai construir uma vida, cuidado com a forma como você constrói. E se você for realmente estudar esta escritura, lá diz que podemos construir com madeira, feno, palha, restolhos, ouro ou prata. Como nós estamos construindo nossa vida? Eu passei tantos anos indo para a cama à noite, lamentando sobre o que havia feito naquele dia. Eu não quero mais fazer isso, eu não quero que você faça isso também. Eu quero ir para a cama à noite e me orgulhar do que eu fiz no dia. Amém? O que você está fazendo com o que Deus está te dando? A W. Tozer disse algo que eu acho que isso é incrível. Um homem, pelo seu pecado, pode desperdiçar a si mesmo. E o que é desperdiçar? É jogar fora aquilo que é mais parecido com Deus na terra. Você aqui na terra é o que mais se parece com Deus, mais do que qualquer outra coisa. E Ele está dizendo que se você se desperdiçar, você está desperdiçando aquilo que mais se parece com Deus. Esta é a maior tragédia do homem e a maior dor de Deus. Qualquer desperdício é triste, mas o desperdício de uma vida é o mais triste de todos. E quantos de vocês conhecem alguém que desperdiçou a vida toda? Ok, acho que todos conhecemos. O meu pai fez isso e é tão triste ver alguém aos 80 anos, sabe, em um andador, de cabelos brancos, todo enrugado, que vive praticamente só e não tem mais nada além de arrependimentos. Eu não vou viver assim. Eu não vou chegar ao fim da minha vida não tendo mais nada além de arrependimentos. E a única maneira de você não se arrepender amanhã é fazendo o que é certo hoje. E hoje temos que começar a fazer escolhas certas. Se Deus está lidando com você sobre qualquer coisa na vida e você sabe que precisa ser obediente a Ele, mas você está adiando por mais um dia, acho que amanhã talvez seja a palavra mais perigosa que temos na nossa língua. Farei isso amanhã, farei aquilo amanhã. E se Jesus vier hoje? Obrigada. Não foi um aplauso alto, mas mesmo assim foi um aplauso. Quantos entendem o que estou dizendo? Eu estou tentando cutucar alguém para tomar algumas decisões. Eu estou tentando cutucar alguém a parar de esperar alguém vir e impor as mãos sobre você. E aí fará tudo certo. Estou gritando para alguém: levante-se! É hora de se levantar e começar a fazer alguma coisa com aquilo que Deus te deu. Bem, Joyce, eu acho que eu não sei o que Deus quer que eu faça. Quer saber, metade do tempo quando eu subo aqui eu não faço ideia do que Deus quer que eu faça. Eu tenho uma mensagem, mas vou te dizer, eu nunca subi aqui sem que Deus trabalhasse em mim. E se você der um passo, Deus fará através de você. Amém? Eu creio que Deus odeia desperdícios. Não gosto de desperdiçar dinheiro, de desperdiçar meu tempo, não quero desperdiçar a minha energia. Sabia que cada dia que você passa com raiva é um dia que você desperdiçou totalmente? Totalmente. Todo dia que você passa sentindo pena de si mesmo é um dia totalmente desperdiçado, completamente improdutivo. Isso não ajuda o seu futuro de nenhuma forma. Isto só te faz ficar preso no mesmo lugar de sempre. Vamos lá, nós estamos falando sobre tomar algumas decisões. Sabe, estamos sempre gastando alguma coisa. Gastando seu tempo, gastando sua energia, gastando seu dinheiro. Agora, hoje, como vocês gastaram? Quando você for embora, você terá gastado 2 horas e 15 minutos a partir do momento em que o culto começou, e alguns de vocês talvez chegaram mais cedo e, vamos dizer, digamos que você tenha passado umas 3 horas aqui hoje. Ok, este é um tempo bem gasto. Sabe por quê? Porque isto vai te ajudar amanhã e no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Mas você poderia ter saído para tomar café com 2 amigos
E se sentado fofocando por 3 horas sobre todo mundo que conhece. Isso não faz você se sentir bem? Você vai ficar infeliz mais tarde e nem vai saber o porquê. Mas hoje aqui, você vai ter um dia muito melhor porque você está sentado aí, tendo vida sendo ministrada a você. O que a Bíblia diz? Se você semear no Espírito, você vai colher do Espírito vida e vida eterna. E se você semear na carne, você vai colher morte, ruína, decadência e destruição. Amém? Faça boas escolhas, sinta-se bem com as escolhas que você está fazendo. Amém? E sabe, eu descobri ontem, e eu já estou na estrada há algum tempo, então eu não estou pedindo a ninguém para fazer o que eu faço, mas eu comecei a me exercitar com pesos há 11 anos atrás, e então eu me exercitava umas 3 horas por semana, eu fazia 1 hora 3 vezes por semana com o personal, e cerca de 1 ano e meio atrás comecei a adicionar uma caminhada e cheguei a fazer 5 quilômetros todos os dias, e então hoje eu passo cerca de 17 horas por semana me exercitando. Ok, agora eu não estou tentando te impressionar, só quero trazer algo. Ok, antes de chegar aqui para pregar para você, eu fiz o inventário do meu tempo. Quanto tempo eu passo assistindo TV? Quanto tempo eu passo dormindo? Quanto tempo gasto fazendo isso? Quanto tempo passo fazendo aquilo? Quanto tempo eu passo com Deus? E eu estou achando muito interessante, porque nós dizemos, a vida passa como um borrão. Às vezes precisamos de tempo para pensar sobre o que estamos fazendo com o tempo que temos. Tire o tempo para pensar sobre o que você está fazendo com o tempo que você tem. A única maneira de fazermos alguma mudança em nossas vidas é dando uma olhada honesta e dizendo, no que eu estou investindo? Onde estou desperdiçando? O que é que Deus mudaria em mim? Sabe, estamos sempre nos ajustando e fazendo mudanças em nossas vidas. Se você nunca está disposto a fazer nada, a vida nunca vai melhorar. Lembre-se do que eu disse ontem. Você não pode continuar fazendo a mesma coisa de novo e de novo, achando que vai ter um resultado melhor. Vamos maximizar nossa vida? Maximizar o nosso tempo? Eu gosto dessa palavra maximizar. E você? E o diabo quer nos minimizar, sabia? Mas Deus, ele quer nos maximizar. E isso significa fazer o máximo que puder com o que você tem e não menos do que pode fazer. Nunca seja o tipo de pessoa, aquela pessoa que faz somente o mínimo. Sempre ande 1 milha a mais. Eu quero fazer uma pergunta. Será que nós temos alguém aqui hoje que já teve algum problema com ciúmes? Agora eu vou perguntar de novo para que as pessoas que não levantaram as mãos da primeira vez, levantem desta vez. O título da minha mensagem esta noite é O que você faz quando Deus não escolhe você? Ouvi alguém gemer bem aqui na minha frente. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quando eu estava na escola, acho que hoje eles fazem as coisas um pouco diferentes, mas quando eu estava na escola primária, eu me lembro de como nós jogávamos softball no recreio, então eles pegavam todo mundo que ia jogar e você ficava de pé aqui, e então eles escolhiam 2 capitães e então, os capitães se revezavam escolhendo quem eles queriam em seus times. E o pior pesadelo do mundo era ser o último a ficar ali parado, sabe, sem ser escolhido por ninguém. Eu vou te dizer, toda a insegurança que alguém pode ter aparecia naquele momento. Acho que esta maneira de fazer a escolha era muito tola. Isto pode ter sido muito traumático para algumas pessoas, mas sabe, na verdade, nós não somos todos escolhidos para tudo, obviamente, e nem todos nós somos escolhidos para o que achamos que gostaríamos de fazer.
E às vezes, Deus, Ele nos testa. Ele não nos escolhe, sabe? Pelo menos não naquele momento, só para ver como nós vamos reagir e ver se nós podemos ser bênção para os que foram escolhidos. E na Bíblia, nós temos uma analogia interessante, eu acho, entre Noé e Abraão. Noé, é claro, construiu a arca e ele foi ridicularizado, ninguém nunca tinha visto a chuva. E o que esse homem está fazendo? Eu não sei quanto tempo ele levou para construir, sabe? Mas eu posso imaginar que ele tenha passado por muita coisa enquanto tentava obedecer a Deus. E no final Deus realmente o abençoou e ele fez um pacto com ele e ele disse: eu nunca mais vou inundar a terra novamente. E ele selou esta aliança com o arco-íris. E o arco-íris, ele é lindo. Quantos gostam de ver um arco-íris depois de uma chuva forte? Então, eu tenho certeza de que depois de tudo o que Noé passou, ele precisava de um arco-íris na vida dele. Quantos de vocês precisam de um arco-íris hoje na sua vida? Bem, então nós temos outro homem que aparece na Bíblia chamado Abraão. E ele também passou por muita coisa. Deus disse a ele para pegar tudo o que ele tinha, abandonar a todos que ele conhecia para um lugar que eu vou te mostrar. Deus nem disse a ele para onde ele iria. E ele viajou por aí, de um lugar para o outro, e vagou por aí, sabe? E Deus veio a fazer um pacto com ele também. E ele disse... Ele falou de todas as coisas que ele iria fazer. E ele disse em Gênesis 12, do 1 ao 3, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e da casa da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, e eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar e farei seu nome ser grande. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Agora, Deus ficava dizendo o que ele iria fazer, mas até o momento ele não tinha feito nada. E então, ele disse a Abraão que ele iria fazer aquele pacto com ele. E ele disse: o que você tem que fazer agora para selar este pacto é circuncidar todos os homens da sua família e todos os homens que trabalham para você. O que acontece se você precisar de um arco-íris e receber uma circuncisão em vez disso? Eu acho que isso não era algo tão comum entre os rapazes naquele tempo, sabe? E uma circuncisão é um corte da carne. E tantas vezes adoraríamos ter um arco-íris, adoraríamos ter algo que nos faça sentir bem, adoraríamos ser os escolhidos, adoraríamos ser promovidos, adoraríamos ser aqueles que são convidados para ser líderes de louvor, adoraríamos ser aqueles que recebem a casa nova ou o carro novo. E em vez disso nós recebemos algo que lida com a nossa carne. Isto faz com que tenhamos que crescer mais em Deus. Agora, e se Abraão tivesse alguma informação escrita, se ele tivesse lido sobre Noé, me pergunto como ele se sentiu quando ele fez a sua circuncisão e leu sobre o arco-íris de Noé. Será que ele pensou: isso é tão bom, eu vou orar para que ele seja abençoado ainda mais? Eu duvido disso. E você? Deus tem coisas diferentes para pessoas diferentes. E o que nós precisamos aprender a fazer é ficar feliz com aqueles que são abençoados da forma que Deus os abençoa. E se contentar em acreditar que o que Deus nos dá é o que nós precisamos ter no momento em que recebemos. Sabe, eu me lembro uma vez, eu certamente precisava de um dia de arco-íris. Eu estava em um lugar na minha vida onde eu estava crendo em Deus para o ministério. Eu tinha largado o meu trabalho de tempo integral para estudar para o ministério que eu achava que eu teria algum dia. Ainda estava
naquele lugar onde Abraão estava. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E eu estava esperando. Nada estava acontecendo e eu pensava que certamente se eu sair desse emprego de tempo integral, que Deus apenas derramaria as bênçãos sobre nós e teríamos mais e mais, mas em vez disso, por 6 longos anos, nós tivemos que crer em Deus para cada pequena coisa que precisávamos, sabe? Eu comprava as roupas dos meus filhos em vendas de garagem, eu comprava sapatos nas vendas de garagem. Quero dizer, eu tinha um bom emprego, ganhando um bom salário, então de repente tínhamos $40 a menos todo mês para poder pagar as contas e precisávamos receber um milagre de $40 todos os meses para sobreviver, e isto realmente não incluía nenhum gasto que fosse extra. Se algo extra aparecesse, então este era um fardo extra. Então eu realmente precisava que Deus fizesse algo por mim. Eu estava num lugar onde desesperadamente precisava de um dia de arco-íris. E o meu pastor apareceu lá na minha casa e ele era um jovem rapaz do ministério. Ele era, na verdade, 10 anos mais novo do que eu. Ele estava começando no ministério, assumia compromissos para pregar e outras coisas enquanto pastoreava a igreja. E ele tinha acabado de voltar de uma conferência que ele tinha feito, ele estava muito animado e ele me contou sobre a oferta que deram a ele, e ele me contou como um homem veio até ele e disse: quero fazer parceria com você com $200 por mês. E ele me contou tanta coisa boa e eu não sei se parecia que eu ia desmaiar ou o que foi, mas ele olhou para mim e disse: está tudo bem eu te contar estas coisas? Eu disse: sim, glória a Deus, eu estou tão feliz por você, sabe? Nossa, isso é simplesmente incrível. Mas eu mal podia esperar que ele saísse da minha casa para que eu pudesse ter um ataque de ciúme e inveja, sabe? E quando ele foi embora, eu fui e me joguei na cama da minha filha e eu chorei. Mas eu tomei uma decisão naquele dia. Eu disse: sabe, Senhor, mesmo se nada acontecer para nós, financeiramente, nós sempre vamos dizimar e ofertar. De agora até o dia em que o Senhor nos levar para casa. E quer saber? A partir daquele dia até hoje, Deus nos prosperou. Um pouco mais e um pouco mais. Mas sabe de uma coisa? Às vezes há um tempo para dar o seu testemunho, às vezes há um tempo para manter a boca fechada. Temos que ser sensíveis ao que outras pessoas estão passando. E sabe, não necessariamente se eles, obviamente, pegarem gripe e estão tossindo e espirrando. Esta não é hora de ir e dizer a eles como isso quase aconteceu com você na semana passada, mas você orou e foi curado. Esse é o momento de ter um pouco de compaixão e ser gentil com eles. Porque se você está tendo um arco-íris e eles estão tendo uma circuncisão, não é muito divertido, sabe? Amém? O ciúme, diz a Bíblia, apodrece os ossos. É uma coisa terrível. Eu estava pensando há alguns dias, sabe, há bastante dor no mundo. E todos temos, cada um de nós temos dor o bastante. Seja dor física ou dor emocional, de coisas que você já passou no passado, ou de coisas que você está passando hoje, ou fardos financeiros que você está suportando, que o diabo tenta trazer muitas coisas contra nós e não precisamos ajudá-lo a fazer coisas para nos deixar cada vez mais miseráveis. Eu não quero que perca isso. Eu vou te dizer 3 coisas que fazemos que nos deixa miseráveis. Número 1, preocupação. A preocupação é inútil, é como balançar uma cadeira de balanço o dia todo. Isso te mantém ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. Isso não resolve os seus problemas, isso não move a mão de Deus. Tudo que isso faz é atormentar você. A segunda coisa é a falta de perdão. Tem tantas pessoas na igreja que estão com falta de perdão em relação a outras pessoas. É absolutamente surpreendente quantas pessoas vêm à igreja com raiva e às vezes chegando na igreja com raiva da pessoa que veio com elas à igreja. Amém? Esta é a maior porta aberta que Satanás tem
na vida dos cristãos. O que você tem que entender é que quando Deus nos diz para perdoar as outras pessoas, Ele não está fazendo isso por elas, está fazendo isso por nós. Porque quando você mantém falta de perdão contra alguém, isso não nos machuca. Eles podem estar se divertindo e nem se importam que você esteja chateado. Mas quando você perdoa, você faz a si mesmo um favor. Bem, não é disso que eu estou falando hoje, mas eu quero te encorajar a, se algum de vocês está mantendo falta de perdão contra qualquer pessoa por qualquer coisa, talvez o que fizeram com você foi injusto e errado, mas Deus pode trazer justiça para você e Ele pode lhe dar uma recompensa dupla pelo seu antigo problema. Deus é um Deus de justiça. Mas você precisa se lembrar que Ele não vai fazer isso a menos que você os perdoe e esqueça o que quer que eles tenham feito. Então eu oro para que, se você estiver mantendo alguma coisa contra alguém, que você tome esta decisão de esquecer, deixar para lá, abandonar e não levar isso ao sair daqui. E a terceira coisa que me veio à mente é essa bobagem de ciúmes. E se você fosse um pastor aqui hoje, você pastoreasse uma igreja, eu não sei, nos 20 anos, você tivesse 200 pessoas, e então chega um cara novo na cidade, abre uma igreja a 1 quilômetro da sua, e depois de 4 meses ele tem pessoas fortes. Você buscaria uma amizade com ele? Ofereceria uma oferta a ele para ajudar a comprar no som para a igreja? Com essas coisinhas ruins para falar de mim. É incrível as coisas que as pessoas acham de errado em você quando está tendo sucesso. Eu disse, é incrível as coisas que as pessoas acham de errado em você quando está tendo sucesso. Sabe, eu conheço pessoas, rapazes e moças que estão chegando ao ministério, mulheres jovens, e Deus tem abençoado o ministério deles. Tudo está indo bem. E sabe, algumas pessoas que estão por aí há tempo, elas só querem encontrar algo de errado neles. Precisam encontrar algo de errado, e isso não é nada além de ciúmes. É uma das piores coisas que podemos fazer. Eu vou fazer uma declaração e eu quero que você se lembre disso, até que você consiga ficar feliz por alguém que recebeu o que você queria. Você nunca receberá o que é seu. Esse é o seu presente do Dia das Mães. Deixe-me dizer novamente, você nunca vai receber o que é seu até que consiga ficar feliz por alguém que recebeu o que você queria. Amém? Conto essa história muitas vezes, mas nunca esquecerei, eu chamo isso de meus dias de burrice. Sabe, eu era crente, mas ainda não tinha muita noção. Eu não sabia como orar pelas coisas que eu precisava, só orava por aquilo que eu queria. Naquela época, muitas senhoras usavam casacos de pele, era quase um símbolo de status, se você tivesse um. Então eu estava crendo em Deus por um casaco de pele. Quero dizer, eu queria um casaco que fosse preto e chique de bizu. E eu estava orando e pedindo a Deus para me dar o casaco. E eu tinha uma vizinha que eu amava com o amor do Senhor, mas não gostava dela. Vamos, alguém aqui tem uma pessoa assim na sua vida que você ama com o amor do Senhor na igreja no domingo ou quando seu pastor manda falar? Eu te amo com o amor do Senhor. Eu queria entender o que isso quer dizer, mas... E um dia a minha campainha tocou e ela disse, você não vai acreditar no que Deus me deu, Joyce. E ela estava segurando uma caixa gigante e ela tirou a tampa e era o meu casaco de pele.
E eu juro, honestamente, eu achei que o anjo entregou aquilo na casa errada. Eu pensei, não tem como Deus ter dado este casaco para ela. Porque eu sou muito, muito mais espiritual do que ela. Eu oro, eu jejuo. E ela só fica por aí, se divertindo, só oferta $2 por semana e não pode ser. Bem... Veja, eu precisava de uma circuncisão. E a propósito, a Bíblia ainda fala sobre circuncisão. Circuncisão no Novo Testamento, mas é uma circuncisão do coração. E eu tive uma atitude errada de coração. A minha atitude precisava ser mudada. Primeiramente, eu tinha tantas coisas erradas naquela minha atitude que a última coisa pela qual eu deveria estar orando era por um casaco de pele. E então o que Deus fez? Ele deu o casaco a alguém que sabia que iria me irritar se ele desse a ela. Mas eu fiz a jogada cristã. Oh, glória a Deus! Obrigada, Jesus, isso é bom demais. E aqui dentro eu estava pensando, Deus, tira essa mulher daqui, ou eu vou ter um ataque de ciúme e inveja agora mesmo. Bem, ela foi embora e você não imagina as coisas que saíram de mim. Eram tão feias. Alguém sabe do que eu estou falando? E Deus fez isso para tirar de mim